Popular, Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 56 minutos, 17h56. Uma ótima tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, ouvintes da Palavra de Deus. A você que todos os dias, de segunda a sábado, nos prestigia. A você que nos realmente deixa dos seus afazeres e realmente se conecta. Você realmente que está na praça, você que está no comércio, a você que está em qualquer lugar. A partir deste momento, você empresta... Opa, engasguei. A partir do momento, você empresta a sua voz para o seu ouvido. Você empresta o seu ouvido e abre o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Hoje, com a graça e com o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, eu tenho bons motivos para, mais uma vez, estar diante exatamente do microfone da Rede Popular de Rádio, em conexão com a Rádio Cultura, Rádio Educadora Talento, a Rádio Popular Estúdio 2, Rádio Popular Estúdio 3. Quero desde já agradecer a Deus não só por mais um dia de trabalho, não só por mais um dia de problemas, não só mais um dia de alegria, não só por mais um dia de tristeza, não só por mais um dia
que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero hoje, com muita honra e com muita felicidade, agradecer a Deus por Ele ter me concedido mais um ano de vida. Exatamente hoje, 3 de dezembro, Deus permitiu que até aqui, neste momento, eu pudesse estar com vocês para fazer a apresentação do programa Falando de Jesus. Não é que nós vamos fazer festa, não é que nós vamos comemorar, mas nós temos bons motivos para nos alegrar, porque Deus nos concedeu mais um ano exatamente de tudo. Não vamos falar que com mais esse ano que Deus nos deixou nós passarmos, exatamente que tivemos só flores. Tivemos problemas, exatamente as ondas do mar. Mas o mais importante que neste momento, exatamente, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu trabalho. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha família, exatamente no nosso trabalho, porque Ele tem permitido a realização desse programa Falando de Jesus. É um programa que realmente não é da vaidade minha, não é um programa do social da Rádio Popular, não é um programa, vamos falar assim, para fins lucrativos. Deus nos concedeu esse projeto e nós estamos executando com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Exatamente, eu quero agradecer a você que tem nos assistido, tem nos acompanhado. Pedimos perdão e desculpa exatamente pelos erros ou falha. Não somos locutores profissionais de grandes emissoras de rádio do Brasil. Não somos exatamente aquelas pessoas que têm aquele alto padrão de voz. Mais importante, eu creio que para mim, para Deus, é eu estar aqui, respeitando exatamente a sua palavra, respeitando exatamente aquilo que Ele quer falar para mim e falar para você. Eu quero desde já agradecer a todos que nos acompanham e exatamente compartilhar comigo essa felicidade que Deus me deu de conceder mais um ano de vida. A todos vocês, uma ótima tarde e noite. Está caindo aquela garoa gostosa, está molhando, como eu falo aqui no programa, está molhando o jardim. Deus está mandando as águas do céu para molhar o seu jardim. Tem sol, tem chuva, tem frio, tem calor, nós estamos aqui transpirando, suando, não podemos ligar o ventilador porque dá interferência. Eu acredito que o irmão que está presente já aqui, o irmão Aloísio, ele é lá do bairro Jabu, é lá do município de Vitória, ele que é responsável exatamente pela palavra de Deus hoje no programa Falando de Jesus. Eu quero desde já mandar um abraço para toda a congregação que congrega o irmão Jabu, o irmão Aloísio, lá do bairro Jabu, e ele depois da mensagem ele vai estar falando aqui, mais interagindo conosco, ok? Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1, nós vamos aqui na oração, né? Na oração da família, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para mim, para você, pelas nossas famílias, e daqui a pouquinho nós vamos ouvir mais uma palavra abençoada que Deus tem para mim e para você. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois.
família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A paz do Senhor a todos. Nesta tarde eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo de número 11 e o versículo 5 da palavra do Senhor. Uma noite de chuva, eu agradeço aos irmãos que estão em sintonia, estão ligados agora para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor aqui no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 5, ela nos diz assim: Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Eu queria repetir novamente. Versículo 5 diz assim: Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Antes de começar a falar aqui da palavra do Senhor, eu queria fazer uma pequena oração junto com os irmãos nessa tarde. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa rica oportunidade
ou esse privilégio que o Senhor tem nos dado nessa tarde, de na Tua presença poder estar. Pai, eu já quero interceder, orar pelos irmãos, Pai, que estão escutando a Tua palavra nesse momento. Aqueles que estão talvez numa praça, ou está na sua casa, ligado pela internet. Deus amado, que essa palavra venha entrar, Pai, no seu coração, e assim como o salmista falou, que o meu irmão, a minha irmã venha guardá-la, Senhor, no seu coração para não pecar contra Ti. Deus, eu Te louvo porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, eu Te louvo pela minha família, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito. Te agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem aberto, Deus amado. Abençoa também, Senhor, o irmão Djalma que tem, Pai, aberto o seu coração e tem dado o tempo da sua vida para ministração da Tua palavra. Deus, abençoa-nos nessa noite, é o que Te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, aqui no Evangelho de João, vai falar acerca de Marta, Maria e Lázaro. Eu sei que é uma palavra que os irmãos talvez já possam ter ouvido, já possam ter lido, é uma palavra muito conhecida, mas Deus ministrou essa palavra no meu coração e assim eu queria compartilhar. Essa palavra vai dizer que Jesus ele amava a Marta, amava sua irmã e amava Lázaro. Quando João ele vai escrever de forma específica que Jesus ele amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro, ele está separando as três pessoas. Ora, isso eu posso aprender que Jesus ele não ama, a Bíblia na verdade poderia falar que Jesus ele amava a Marta e a sua família. Mas o escritor ele é específico ao falar que Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Isso mostra que cada um tinha uma característica diferente, mas porém, Jesus ele amava a todos da forma que ele era. A palavra do Senhor diz que Jesus ele tinha um apreço muito grande por essa família, porque essa família, uma certa feita, quando procurava o prender, elas guardaram a Jesus ali. Jesus ele gostava de estar nessa casa, de estar nesse lugar, porque toda vez que ele chegava na casa de Maria e Marta e Lázaro, ele era bem recebido, ele era bem ovacionado. Então eu entendo quem não gosta de ser bem recebido. A casa que a gente chega, que as pessoas não recebem bem, a gente sente o desejo de voltar, sente o desejo de estar ali. Ali era assim na casa de Marta e Maria. Jesus ele desejava estar ali naquela casa, porque toda vez que ele chegava, ele era bem recebido. Então Jesus ele gostava daquela família, aquela família era um referencial naquela aldeia. Mas o que eu queria tirar de proveito, de ensino, nessa tarde dessa palavra, é que vai falar de família. Eu entendo que a maior necessidade da igreja hoje é orar pela família, porque a família é a base da igreja, ela é a base da sociedade. Se eu conseguir ser bem estruturado, se eu conseguir ser feliz no meu casamento, na minha estrutura familiar, certamente a minha vida ministerial e a minha vida material em si, ela vai conseguir bem também. Então, quando Jesus ele entra e fala a respeito de Marta, Maria e Lázaro, ele está nos dando uma lição, ele está mostrando uma família modelo. Porém, a Bíblia diz que apesar de Jesus amar a Marta, a Maria e a Lázaro, isso não impediu que essa família viesse passar por momentos difíceis, não impediu que a morte viesse entrar naquela casa. Então eu entendo que o fato de Jesus nos amar, o fato de Jesus estar conosco dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, o fato da gente ter chamado Ele para estar conosco dentro da nossa casa, não vai impedir que talvez nós não venhamos passar momentos difíceis, não vai impedir que a gente venha passar por momentos de tribulações. A Bíblia diz que uma certa feita os discípulos, eles estavam ali no barco e Jesus estava no barco. Jesus tinha dado uma ordem que eles fossem até o outro lado. Porém, a Bíblia diz que no meio veio uma tempestade muito grande, tentando assolar aqueles homens e aquele barco. Então eu entendo que o fato de Jesus estar presente, o fato de Jesus ter dado a ordem, não impediu que a tempestade vinha. Eu aprendo que nessa tarde, o que importa na verdade não é a tempestade ou aquilo que a gente está vivendo, mas como nós estamos e se de fato Jesus ele tem estado presente. Então eu já quero abrir um parêntese aqui nessa mensagem e falar para você que está me escutando, que talvez está com um problema dentro do seu lar, talvez você está vivendo um problema na sua vida conjugal, na sua vida financeira ou na sua vida ministerial. Eu quero te falar que talvez você hoje nessa tarde tenha pensado, poxa, parece que Jesus ele está distante de mim, parece que Jesus ele está distante, parece que ele não está me vendo, parece que ele não está no barco. Eu quero te falar diante da palavra do Senhor que o fato de Jesus estar presente não impede que a tempestade
tarde venha, porém, o fato de Jesus estar presente vai nos garantir que a gente vai chegar num local determinado que Ele queira e cumprir todos os seus projetos. A gente aprende aqui, tira desse texto, a gente vai ver a Bíblia falando a respeito de Marta e de Maria e dos seus comportamentos. A gente vai ver a Bíblia falar que Marta ela era um pouco afoita e Maria não. Maria era aquela que gostava de estar aos pés de Jesus, era aquela que gostava de estar na sua presença para aprender com ele. Só que a Bíblia vai me ensinar algo interessante, a gente vai vendo no decorrer dos versículos, que Jesus, na verdade, com a morte de Lázaro, ele queria ensinar algo àquelas pessoas, ele queria mostrar algo específico. E o interessante é que quando Jesus ele volta para ressuscitar Lázaro, eu entendo pela revelação na palavra que Jesus ele volta justamente por causa de Marta, aquela que tinha um comportamento a qual a gente vai olhar e vai falar assim, poxa, talvez ela não seria digna que Jesus voltasse, se fosse por Maria, ou se fosse por Lázaro, ou até sim, mas Marta não. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele estava em casa, Maria estava aos seus pés. Maria estava sempre aos seus pés adorando, estava sempre aos seus pés ovacionando o nome dele, mas Marta não. Marta procurava estar ansiosa com as coisas da casa, e uma certa feita, Marta ela diz, Jesus... Maria está aí aos seus pés, o que ela quis dizer, ela está aí folgada, sem fazer nada, eu estou aqui preocupada em receber bem, eu estou aqui preocupado em preparar a casa para o Senhor, enquanto Maria está aos seus pés, sem fazer nada. Ele disse que Marta, você está ansiosa, estou ansiosa pelas coisas, mas Maria ela escolheu a melhor parte que foi estar na sua presença. Mas quando Lázaro morre, quando a notícia chega, a Bíblia diz que Jesus ele volta, depois que Lázaro está morto, para ressuscitá-lo. Eu entendo que foi um momento oportuno, foi algo que Jesus ele já sabia que ia acontecer, justamente para fortificar, para trazer à tona aquilo que ainda não existia no coração de Marta. Porque a Bíblia diz que Jesus ele não veio para aqueles que estavam sãos, mas ele veio para aqueles que estavam enfermos, para aqueles que precisavam de uma cura. Então, a Bíblia vai dizer que a preocupação de Jesus, na verdade, era com Marta, com a forma que ela se comportava e com a forma que ela estava. Talvez eu estou falando para você nessa tarde que se encontra justamente como Marta, preocupada com as coisas desse mundo, preocupada com os afazeres diários, quem sabe preocupada até mesmo com a casa do Senhor, como que ela vai estar. Talvez você é julgado por pessoas pelo seu comportamento, pela sua forma de ser, mas a Bíblia nos ensina que é para essas pessoas que Jesus veio, é para essas pessoas que Jesus ele retorna, ele volta porque ele não deixa uma obra incompleta. Jesus, ele volta porque ele precisava estruturar, precisava concluir essa obra na vida de Marta. A palavra do Senhor diz que, aqui no versículo 16 ainda, vai falar de outra pessoa também, vai falar de Tomé. A Bíblia diz assim no versículo 16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Quando a gente olha para a vida de Tomé, vai falar, mas o que tem a ver a vida de Tomé com a vida de Marta? A palavra nos ensina que Tomé foi taxado, foi conhecido por um homem que não tinha fé. Mas o interessante é que Jesus ele volta para que Tomé toque nele, para que ele não venha ser incrédulo. Tomé é o homem para quem Jesus ele se revela, Tomé é o homem para quem Jesus ele volta para realizar algo. Meus amados, a palavra de Deus diz que quando Jesus ele ressuscita, que ele aparece para os discípulos, Tomé não estava presente naquele momento. A Bíblia não faz menção onde Tomé estava. Talvez ele estava em algum lugar triste, talvez Tomé queria ficar sozinho. E quando Jesus ele aparece aos seus discípulos, Tomé não está presente. Quando Tomé aparece, os discípulos falam, Tomé, Jesus ele ressuscitou, ele esteve presente no nosso meio. Tomé, com toda clareza, sem toscanejar, ele diz assim, eu não acredito, eu não creio que ele esteve aqui. Talvez os discípulos julgaram Tomé pela sua atitude de não crer, mas para mim, Tomé teve uma atitude verdadeira. E o fato de Tomé ter tomado uma atitude verdadeira, ter falado aquilo que de fato ele pensava, fez com que Jesus voltasse e se revelasse para ele. A Bíblia diz que depois de uma semana, depois de Jesus ele aparece, ele volta justamente por causa de Tomé.
e pede para que Tomé toque nas suas mãos e toque no lado para que ele viesse ter certeza. Jesus ele não podia voltar do lugar para onde ele veio sem que antes Tomé acreditasse naquilo que tinha sido falado, naquilo que tinha sido visto. Na verdade, é muito fácil a gente julgar o nosso irmão ou a nossa irmã pelo comportamento dela ou pelo aquilo que ela crê. Mas eu aprendo pela Bíblia Sagrada que Jesus, na verdade, ele vai olhar aquilo que está dentro de nós. Não adianta talvez eu tentar fingir ser algo para você, se Deus ele conhece de fato o meu coração e a intenção dele, os meus pensamentos. Tomé e Marta são pessoas que talvez são taxadas de forma negativa, mas são as pessoas para as quais Jesus se revela, são as pessoas para as quais Jesus ele volta para realizar uma obra. Ainda falando aqui da vida de Marta, a Bíblia diz que depois que 4 dias que Lázaro está morto, chega a notícia a Jesus, Jesus ele volta, e quando chega naquela aldeia, o povo está em desespero por causa da morte de Lázaro, aquela família está abalada por causa da morte de Lázaro. Talvez a indagação que fizeram para aquela família Jesus não era amigo de vocês? Vocês não acolheram, não receberam ele tão bem em sua casa? Porque no momento da sua necessidade, no momento que o vento soprou no seu lar, ele não estava presente. Talvez a indagação daquele povo mas vocês receberam ele tão bem, vocês tratavam ele tão bem, no momento que vocês precisaram, ele viraram as costas. E a Bíblia diz que quando Jesus ele aparece na aldeia, Marta ela vem correndo, ansiosa, e chega ele e fala: Senhor, se o Senhor não estivesse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele está falando: Senhor, a culpa é sua, porque se o Senhor, na verdade, tivesse ouvido o momento que eu lhe chamei, meu irmão não teria morrido. Isso não teria acontecido. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ele olha e manda chamar Maria. O interessante é que Maria não vem a Jesus antes dele chamar, ele espera o chamar. E Maria ele vem e se prostra aos pés de Jesus e adora ele, e depois pergunta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus ele olha e fala que quer ir até onde Lázaro está sepultado. E quando Jesus ele chega lá, Marta indaga ele indaga Marta também. E Marta falou que acredita na ressurreição do último dia, mas Marta não entendia, não sabia o que Jesus estava querendo fazer. E a Bíblia diz que Jesus ele dá uma ordem para que Lázaro venha para fora. Jesus ele pede para que tirem aquela pedra que impedia a passagem ali de Lázaro. E Lázaro ressuscita e aquela família ela é restaurada. Aquela família ela é tratada de forma diferente por causa do milagre que Jesus fez naquela casa, na ressurreição de Lázaro. A partir daquele momento em diante, a vida de Marta não foi mais a mesma, porque ela conheceu um Jesus diferente. Ela conheceu um Jesus que ela ainda não tinha conhecido. Eu entendo, meus amados, que às vezes a tempestade que vem sobre as nossas vidas vem para tentar revelar Deus para nós, vem para nos tentar fazer conhecer um Deus diferente que talvez a gente ainda não tenha conhecido. A tempestade, ela é independente da forma que você está ou independente daquilo que você é de fato e de verdade. Não importa se você serve a Deus ou não, a tempestade ela vai te alcançar. A diferença é que quando Jesus ele está no barco ou quando Jesus ele está no meio da nossa família, a certeza da vitória é certa. Quando Jesus ele está no nosso meio, ele está presente nas nossas vidas, nós temos a inteira certeza que uma hora ou outra a tempestade ela vai cessar. A palavra de Deus ela nos ensina acerca de família nessa tarde. Eu queria falar com você que está me ouvindo, que talvez nessa tarde tenha pensado por causa das dificuldades, por causa das lutas diárias, talvez tenha pensado em abandonar o seu lar, tenha pensado em abandonar sua esposa, ou seu esposo, ou seus filhos por causa da forma que está vivendo. Eu queria te convidar nessa noite a você curvar a sua cabeça onde você está, colocar a mão no seu coração se tiver a oportunidade e orar comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Deus, nessa hora, Pai, a Tua palavra fora ministrada, que fala acerca de Maria, de Marta, de Lázaro, acerca de uma família, Senhor, que apesar do Senhor estar presente ali naquele lugar, apesar de ter te recebido bem, isso não impediu que a dificuldade chegasse ao seu lar. Deus, existem pessoas que estão me ouvindo nessa tarde, Senhor, que têm problemas familiares a ser resolvidos. Existem pessoas que estão me ouvindo nessa noite, talvez estão desgostosos do seu casamento, ou talvez o seu filho que está no mundo das drogas, talvez tenha até desacreditado das promessas do Senhor por causa disso.
Mas nessa tarde a Tua palavra nos garante, Pai, que independente da tempestade que tenha se levantado, o Senhor vai nos conduzir, vai nos colocar no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Deus, por isso nós oramos acreditando, Pai, na estrutura familiar. Por isso que nós oramos acreditando, Pai amado, que nessa tarde, se porventura, Pai, existe algum homem, existe alguma mulher, como foi falado, tem pensado em abandonar o seu lar, que esse pensamento, Pai, venha a ser repreendido, Pai, e esse homem venha a pensar que a família é um projeto do Senhor, que a família é uma ideia do Senhor. Deus, nós te adoramos por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido nessa tarde. Pai, que cada irmão, cada irmã que ouviu essa palavra nessa tarde possa ser edificado, Senhor, porque a palavra não é minha, a palavra, ela é tua. Deus, o Senhor conhece, Pai, os nossos corações, o Senhor conhece a minha família também. Eu quero orar e interceder em favor da minha esposa, do meu filho, que está no meu lar, talvez nessa hora me ouvindo, Senhor. Deus, eu quero orar também em favor da vida do irmão Glaucio, que está para fazer uma cirurgia, Pai, no dia de amanhã. Eu já quero pedir, Pai, que o Senhor venha conceder a vitória, Pai, ao meu irmão. Apesar de eu não conhecê-lo pessoalmente, o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece a sua estrutura, o Senhor conhece o seu coração, conhece aquilo que ele tem feito. Deus, nós oramos já certo na vitória nessa tarde, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Eu quero agradecer esse espaço que foi concedido para estar aqui falando de Jesus. Eu quero agradecer ao irmão Djalma. Meu nome é Aloísio, eu sou do Ministério Família, uma Ideia de Deus, que é presidida pelo pastor Edilson da Vitória. Nós somos ali do bairro Jabu, né, em Vitória, próximo ao aeroporto. Que Deus abençoe a todos nessa tarde e possa assim entrar no seu lar e fazer a diferença. Fique na paz do Senhor. Amém e amém. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 25 minutos, 18 e 25. O irmão Aloísio trouxe a mensagem. Vamos falar assim, como estitulada, como a mensagem da família, né? Família de Lázaro, né? Família de Lázaro. Sobre a família, mas aonde Marta e Maria e Lázaro, o seu irmão, né? Então, vamos constituir a família de Lázaro. Quero, antes de tudo, agradecer ao irmão por ter aceitado o convite de estar aqui no estúdio da Rede Popular de Rádio. Se deslocou lá do município de Vitória, do bairro Jabu, e não mediu o esforço, quando nós também não conhecíamos o irmão, falamos só por telefone. O irmão foi indicado pelo meu grande amigo e irmão Leonardo, que já está há um bom tempo também sem estar aqui no programa Falando de Jesus, né? O irmão Leonardo morava no bairro aqui de Taquaraum, mas foi morar agora em Vitória, no bairro Jabu também, né, irmão? Ele mora lá no bairro Jabu, então já faz algum tempo, mas segundo o irmão, ele vai dar, por causa do trabalho, mas vai encaixar certinho para ele voltar aqui e trazer a mensagem. Então, o irmão leva um abraço para o meu amigo e irmão Leonardo, e também ao pastor, certo? Ao pastor da igreja. E nós vamos também fazer contato com o pastor da igreja, para, se o pastor assim tiver no coração, se puder deslocar lá do município de Vitória até aqui na Serra, em Taquara, trazer a mensagem, vai estar bem-vindo, ok, irmão? Bom, o irmão trouxe a mensagem, com certeza, você que está acostumado, né, às vezes até com o horário passar, mas a mensagem de Deus, ela não tem tempo. A mensagem de Deus, ela não requer de relógio. Sim, você pode ter um tempo para fazer o programa, que nem nós temos um programa ao vivo aqui,
e exatamente você pode ter esse tempo. Mas o Deus ministra a palavra no coração dos mensageiros no tempo para ele falar. Teve dias aqui que nós tivemos até que passar do horário que estamos acostumados. Então, quando Deus toca, tem que falar isso, só isso. Deus não permite que o homem acrescenta mais nada. E essa foi a palavra que o irmão trouxe, Deus colocou, e o irmão não teve para onde, vamos assim, desculpa a expressão, arrumar argumento para preencher o tempo. Trouxe o recado, trouxe a mensagem, trouxe a reflexão, acabou sem problema. O importante trouxe aquilo que tinha que ser falado e aquilo que tinha que ser trazido, né, irmão? Então o irmão colocou. Bom, agora são 18 horas e 30 minutos, 18 horas, meu relógio aqui, o de parede está adiantado, mas o relógio do programa está dando 18 e 28. Então eu quero agradecer a você que esteve conosco. Mais uma vez eu quero aproveitar agora exatamente uns 3 minutinhos mais, e eu na correria de abrir o programa, quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando, você que está na Serra, acompanhando o site da rádio, a você que está em Cachoeiro de Itapemirim, a você que está em Vitória também nos acompanhando, assistindo o programa Falando de Jesus, a você que está em outros municípios, ok? Inclusive nós temos um município ali que nós não sabemos aonde fica essa região, Guaratã do Norte, mas temos um povo que está nos acompanhando direto, não conheço ninguém desse lugar, mas que importante que a mensagem, a palavra de Deus está chegando nessa região que é aqui no norte do estado do Espírito Santo. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela minha vida, exatamente por Deus me ter concedido mais um ano de vida, nessa data, dia 3, me sinto muito honrado nesse dia, nessa hora, neste momento, estar comemorando o meu aniversário, mas apresentando um programa da Palavra de Deus. Quantos anos para trás, irmão, quantos anos para trás, exatamente nesse horário, eu estava comemorando o meu aniversário, mas de uma forma que não era decente para Deus, de uma forma que não era correta para Deus, de uma forma que eu achava que eu era o homem mais feliz do mundo. Hoje eu sei que eu sou o homem mais feliz do mundo, porque hoje eu estou exatamente num programa, apresentando, recebendo, conhecendo pessoas, está entendendo, irmão, pastor, evangelista, missionário, e ouvindo também a palavra de Deus. Então, às vezes nós achamos que o aniversário para nós é motivo de churrasco, de bebidas, de festa, de músicas, mas quando tudo isso acaba, aí fica os cacos para você juntar. Às vezes, quando você faz uma festa de aniversário dessa, sai discussão, sai briga, tem pessoas que reclamam que você não consegue atender todo mundo, e de repente, depois vai todo mundo embora, você fica num vazio. Você cai, adormecido e bebido, né? Embriagado, cai e acabou a festa. Hoje eu me sinto muito mais feliz do que antes, porque hoje a gente tem Deus nos concedeu, pela honra e glória dele, um programa que é ouvido para mais de 45 bairros. A gente faz com prazer, com alegria. Não tem festa melhor, não tem aniversário para você comemorar diante de um programa que nem esse, porque você está servindo o espaço, o seu tempo para a obra de Deus. Isso é o melhor presente, isso é a melhor festa, isso é o melhor dos melhores. Posso sim, depois que acabar o meu compromisso com Deus, exatamente, se tiver isso, é diferente. Mas conscientemente me sinto muito bem estar comemorando o aniversário. Não estou com a minha família, meu pai, já é falecido, com a minha mãe, com as minhas irmãs, não estou com neto, não estou com filhos. Estamos aqui, Deus e eu e Deus, com o irmão presente no estúdio. Mas sei que depois desse microfone eu tenho muitos amigos. Depois desse microfone eu tenho muitos irmãos. Depois desse microfone eu tenho muitas famílias. E famílias de Deus.
famílias, amigos de Deus. Deus me proporcionou, está me proporcionando exatamente esse como o melhor presente que eu já ganhei até hoje. O carro acaba, a roupa acaba, o dinheiro acaba. A palavra de Deus é eterna, a salvação é eterna. Os irmãos em Cristo são eternos. Os amigos das comunidades são eternos. Mas nada é mais eterno do que Jesus. Então eu agradeço o irmão por estar hoje participando de um programa falando de Jesus. Exatamente nos dando a honra de trazer essa mensagem da família. O irmão trouxe a mensagem da família. Marta, Maria e Lázaro. E através desse programa eu conheci muitas Maria, conheci muitas Marta, conheci muitos Lázaro. Conheci muitas pessoas, graças a Deus. De várias congregações, de várias denominações. Então me sinto hoje com o maior presente do mundo. Porque não tem nada que se compara. E eu agradeço o irmão por estar fazendo parte dessa festa, desse aniversário sem bolo, desse aniversário sem torta, desse aniversário sem refrigerante, mas comemorando o meu aniversário com o maior presente, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Obrigado, irmão, e dê um abraço a toda a congregação lá, tá certo? Agora na Serra são 18 horas e 34 minutinhos, né? Obrigado a você, que você também que não está me vendo. Quem está me vendo, um abraço, um beijo para todos vocês. Para quem está me ouvindo, aquele abraço apertado aqui do estúdio da Rede Popular de Rádio, a todos vocês de Balneário, de Palmeiras, de Central Carapina, de Jardim Carapina, do Planalto Serrano, Vista da Serra, não importa que seja lá em Cachoeiro, não importa que seja lá no Pará, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Flórida, em Cachoeiro, não importa. O mais importante é você, que está todos os dias dando o seu tempo, emprestando o seu ouvido para ouvir o que Deus tem para te dizer. A todos vocês, uma ótima tarde, tarde e noite e até amanhã, se assim Ele mais uma vez permitir que nós pudéssemos estar aqui para fazer a apresentação do programa Falando de Jesus. Neste momento, vamos estar desfazendo a nossa rede. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Dentro de um piscar de olhos, Jesus Cristo vai voltar. Te prepare a igreja pra com Cristo amado você encontrar. Eu quero ir pro céu, quero ver o meu Deus Emanuel. Eu não quero ficar nesse mundo chorando sem a salvação.